Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um programa, O Espiritismo de Jovem para Jovem. Todas as terças-feiras nós realizamos com a juventude da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna, este programa. É um programa que tem um formato de perguntas e respostas, onde vocês podem organizarem suas perguntas, podem enviar suas perguntas, comentem, perguntem, para que nós possamos é, responder se soubermos e nos ajudar. Participem sempre, todas as terças, às 20 horas, deste programa. É com muita felicidade que nós agradecemos ao canal Seridó Espírita por mais uma transmissão, por esse apoio que nos dá toda semana. E a felicidade é tanta que não temos palavras para agradecer, apenas as emoções. E vamos tentar transmitir a todos nessa noite. Mais uma vez, nós vamos falar de um problema que diz respeito a todos nós. Estamos numa sequência e esperamos concluir hoje um tema de suma importância para as nossas vidas. Porque, às vezes, algumas enfermidades nos alcançam, algumas preocupações, algumas inquietações. Nós passamos a procurar médicos, vamos a um especialista, vamos a outro, realizamos exames e mais exames, exames e mais exames, e nada aparece. E não nos aparece um diagnóstico para que a gente tenha uma diretriz de tratamento. Podemos até chegar a alguém falar que é um desequilíbrio psicológico. Aí nós passamos a procurar os psicólogos, psicanalistas, os psiquiatras, para poder arrumar a nossa mente. E, mais uma vez, não encontramos a solução. Não encontramos as diretrizes seguras para uma melhora. Mesmo que essa melhora seja gradativa, e quando nós menos esperamos, a coisa começa a agravar-se. E aquela enfermidade vai se agravando, e aquele ente querido, ou nós mesmos, passamos a sofrer muito com esta situação. Passamos a desacreditar, na maioria das vezes, de Deus, do amparo, do alto em nossas vidas. E resolvemos, às vezes, mesmo contra a nossa vontade, buscar uma ajuda espiritual. E chegamos à casa espírita. E é desse assunto que hoje nós vamos tratar, mas precisamente aquele que nós chamamos de obsessão. Hoje nós vamos falar precisamente da sua instalação, da instalação desse processo, do tratamento desse processo, de alguns detalhes necessários para o melhor entendimento nosso. Como ele surge, por que ocorre esses processos. E para refletir sobre esse tema, a obsessão, instalação e cura, ou tratamento, como queiramos entender. Eu vou convidar nesta noite Arthur. Arthur, meu querido, por favor, seja bem-vindo. Boa noite, Oliveira. Obrigado. Boa noite a todos que estão presentes. E fico muito feliz de estar aqui novamente falando um tema tão lindo que é o tema obsessão. Obrigado, Arthur. E que mais, cara? Com a voz dessa, eu estaria trabalhando em aeroporto, ou se não, sendo cover de Altemar Dutra. Que bom, cara. Seja bem-vindo, né? Eu gostaria de convidar a nossa querida Letícia. Letícia, por favor, Letícia. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos. Seja bem-vinda mais uma vez, né? As carinhas de vocês já são conhecidas daqueles que nos assistem, né? Espero que possamos nós corresponder à expectativa de todos aqueles que estão aguardando
a nossa chegada às 20 horas aqui no canal Servidão Espírita, na TV7. Ok? E Ana Lu, seja bem-vinda, Ana Lu. Boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vinda, Ana. Que felicidade dividir com você mais um programa, né? Hoje é o nosso 11º programa. Parece que foi ontem. Imagina, parece que a gente começou ontem, mas já estamos no 11º. Viu? Olha quantas informações, olha quantos esclarecimentos, quantos conhecimentos nós já dividimos com o público. Sejam bem-vindos a todos que nos assistem, né? Nossa querida Iranilde, Neguinha, Lurdinha, Tânia, e tantos outros que nos assistem, Alex, meu querido amigo. Então, é com muita felicidade que mais uma vez encontro vocês aqui nesse quadrinho, para que a gente possa refletir sobre essa questão. Como eu iniciei, às vezes, quando as preocupações, as inquietações, as dores nos chegam e nós nos desesperamos sem encontrar, no mínimo, um diagnóstico, olha, é isso, é aquilo, e nós pensamos, imaginamos mil e uma coisas. A minha, muito obrigada, minha. Nós pensamos em mil e uma coisas, e isso, para quem está envolvido no processo desse, as energias baixam, vai ficando cada vez mais difícil para aquela pessoa. E eu gostaria de perguntar a você, Ana Lu, minha querida, nós que estamos na casa espírita, recebemos essas criaturas, recebemos essas pessoas que muitas vezes têm em nós, naquele instante, a última esperança, porque não está encontrando uma dica, nem sequer uma dica do que está acontecendo com ela. Ela está sem entender a própria vida e nos chega. E para nós que estudamos, para nós que conhecemos, a doutrina espírita classificou como essa problemática espiritual ou uma ligação invisível doentia de obsessão. E eu gostaria de perguntar a você, minha filha, por que ocorre a obsessão? Dá para você nos esclarecer? Claro. Então, a obsessão, ela ocorre porque nós ainda carregamos mais sombras do que luz em nossa alma, né, Oliveira? Esse processo doentio, ele ocorre por causa das nossas imperfeições morais de outras existências e dessa também. Inclusive, no livro do Livro dos Médiuns, no capítulo 23, Allan Kardec fala um dos motivos por esse processo ocorrer. E um dos motivos que ele cita lá no livro pode ser por uma vingança que o espírito, alguma coisa que nós cometemos no passado com aquele espírito que ele não entende que aquilo ali já passou, né? Nós somos imperfeitos, cometemos erros. E aí ele vem atrás da gente aqui, encarnados, para fazer justiça com as próprias mãos. E também tem casos, Allan Kardec fala que frequentemente ocorre de os espíritos menos, como eu posso falar? Menos felizes, né? Os espíritos menos felizes, eles apenas querem fazer o mal. Eles estão ali sofrendo, tá naquela angústia, naquela dor que eles mesmos sentem, e aí vem querendo perturbar as pessoas. Então, esse processo ocorre por causa disso. E muitas vezes, se eu entendi bem, meu anjo, a pessoa não está feliz e deseja que a gente também não esteja. E quer que possamos compartilhar essa tristeza com ele. É isso que você colocou? Daí acontece essa ligação e ele passa a transmitir para nós a sua tristeza. E a gente vai recebendo. É mais ou menos isso? Certo. E é importante que a gente entenda, porque em determinados momentos de nossas vidas, no nosso dia, nós mudamos de comportamento emocional. As emoções modificam-se. E nós passamos a sentir uma angústia, em tratando da tristeza que a Ana colocou. Nós passamos a sentir uma angústia. E aquela angústia vai nos consumindo, sem que a gente saiba o que está acontecendo.
E quando nós passamos a dar muita importância para esse estado emocional, ele vai cada vez mais crescendo, agravando-se, porque podemos estar numa ligação dessa sem que a gente perceba. Podemos estar unidos à dor de alguém que não está feliz, não está sentindo-se bem e quer, sim, dividir aquela dor conosco. Às vezes, não por maldade, como Allan Kardec colocou, pode ser por processo de ódio, de vingança do passado, mas, às vezes, sem maldade, aquela pessoa liga-se a nós com aquela tristeza, com a sua dor. E foi bem colocado por você, Aninha, essa questão da condição do espírito no plano espiritual. Ou seja, ele pode estar num momento difícil de sua existência. E daí essa aproximação dele para conosco acaba ocorrendo essa ligação mental invisível. Aí eu vou, dentro dessa colocação, Arthur, dentro dessa linha de pensamento que foi bem colocado por Ana, e nós já refletimos em um outro momento, mas é bom que a gente esclareça, quando esse processo acontece, ocorre, essa ligação, ele permanece só nesse período em que a pessoa está nesse corpo, nessa existência, ou ele pode ir muito além, ele pode ir além da perda ou da morte do corpo físico. Bom, Oliveira, esse processo ele continua após o desencarne, porque a ligação com o obsediado ela é feita através do espírito e não feita com o corpo do espírito que está sendo obsediado. Então, quando ele quando ele desencarna, essa obsessão ela continua assim. Então, retornando à pátria, deixando o corpo físico, aquela criatura que viveu no corpo ainda vai permanecer por algum tempo até que reaja na mesma condição de antes. E como essa ligação é da essência, não é isso? Espírito a espírito, é uma ligação da essência, do ser, ela permanecerá até que um dos dois possa libertar-se do outro. Né? A realidade é essa. Certo? É isso, Arthur, que você bem colocou? Isso, exatamente. Até que os dois possam ser o obsediado, os dois possam ser ajudados, né? Porque os dois estão sofrendo, no caso de obsessão, está sofrendo o espírito que está obsediando e o que está sendo obsediado. Então, quando os dois eles são resgatados, aí é que acaba cessando essa obsessão. Maravilhoso, e como a Ana Lu colocou, essa ligação, no momento de tristeza, não está feliz, não quer me ver feliz, quando retorno, deixa o corpo, retorna à pátria, essa ligação continua por algum tempo. E é muito interessante quando nós vamos refletir sobre essas questões, porque vem trazer uma prova, uma comprovação para nós, aqueles que não acreditamos, na imortalidade do ser. A vida é única, tanto nesse plano quanto no plano invisível. Somos seres, somos essências que levamos e trazemos conosco todas as nossas aquisições, todas as nossas emoções, todas as nossas imperfeições e virtudes. Então, onde estejamos, somos gente. E no plano espiritual, sem esse corpo físico, essa matéria densa, nós continuamos a viver. E vamos viver de acordo com como estamos conduzindo esta existência. Ao despertar do corpo físico, estas ligações vão continuar da mesma forma que aqui agora com um agravante. Antes, eu não enxergava aquele ser. A partir de agora, eu passo a vê-lo. Então, existem muitas ligações, coisinhas que para a gente é normal, coisa natural do nosso dia a dia, e que muitas vezes, como bem colocou a Ana Lu, acaba ocorrendo, acaba desencadeando um processo desse.
sem maldade, inconscientemente. Aí eu pergunto, vou fazer uma pergunta bem simples a você, Letícia, que ocorre no dia a dia. No nosso dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja na casa espírita, seja na nossa igreja, no nosso templo religioso, muitas vezes tem aquelas pessoas que têm um zelo por nós. E ela passa a nos proteger de uma maneira que, às vezes, nem espaço dá para a gente pensar, para a gente caminhar. Então, quando essa pessoa passa a ter esse domínio na sua mente, não dando espaço para a nossa mente, para que a gente não pense, para que a gente não tome decisões, ela toma por a gente, ela acha que sabe o que é melhor para a gente. Eu pergunto a você, também não seria uma ligação doentia dessa? Uma mente em desequilíbrio tentando o domínio ou conseguindo o domínio de outra mente? O que é que você acha? Poderia ser um processo desse que nós chamamos de obsessão? Sim, Oliveira, poderia sim. E é bem comum, na verdade, quando mães e pais que superprotegem seus filhos, muitas vezes não se afastam deles, mesmo após a morte, como Arthur falou. E, inclusive, no livro Missionários da Luz, nós temos um grande exemplo dessa superproteção, e é o caso de Anacleta, que tinha 4 filhos e começou a superprotegê-los em excesso. E por causa disso, eles não encontraram recursos para continuar a sua jornada e terminaram em condições extremamente tristes, em baixas regiões do plano espiritual. E aí, depois que ela compreendeu o problema, se dispôs a trabalhar para conseguir sua reencarnação e a reencarnação de seus filhos. Muito bem. Então, nós temos um exemplo vivencial que André Luiz nos apresenta. Qual é o livro? Missionário da Luz, é isso? Missionário da Luz, Sim. né? Missionário da Luz, como sempre nos dando grandes lições nesse tema e em todos os temas da doutrina. E é importante que a gente procure compreender, porque às vezes isso acontece conosco, no nosso dia a dia. Atitudes que passamos a acreditar serem sabias, inocentes, direcionadas aos seres que fazem parte do nosso afeto, do nosso convívio, da nossa família. E sem que a gente perceba, nós estamos tomando espaço daquela pessoa. Sem que a gente perceba, nós queremos conduzir a existência daquele ser. E não é diferente do exemplo que você trouxe dessa mãe, que temos certeza que ela não queria o mal do seu filho. Ela não queria o mal do seu filho. Ela só pensava no bem daqueles seus queridos, amados filhos. E pensando no bem deles, ela transformou a vida deles e todo o planejamento organizado pelo alto, por Deus, para aquelas existências, ela transformou ou deu-lhe um curso diferente. E, como você falou, acabou por prejudicar, mas retornando à pátria e tomando a consciência, como qualquer outra mãe, como qualquer outro pai, como qualquer outro filho, porque isso acontece também não só com as mães, nem só com os pais. Às vezes, nós filhos temos esse excesso de zelo pelos nossos pais, passamos a acreditar que eles já não sabem mais caminhar, já não sabem mais viver, e agora nós temos que cuidar deles como bebês, como criancinhas. Isso acaba gerando conflito em nossos lares, a realidade é essa, né? Porque nós temos pais e filhos que vivem em pé de guerra, justamente por causa de questões simples como essa. Então, é importante que a gente possa compreender que esse processo é real, as nossas ligações invisíveis são reais, elas poderão ser
ligações invisíveis boas, com os nossos orientadores, com o nosso anjo da guarda, dependendo da nossa religião, com nossos santos, com o Espírito Santo, e assim com os nossos guias, dependendo do meu pensamento religioso, eu posso ter uma ligação sadia, invisível, mas nós não podemos descartar estas ligações das quais nós estamos conversando, que muitas vezes desencadeiam processos difíceis para a própria ciência descobrir. Nós temos amigos, conhecidos nossos, que em um processo de uma semana, em processo dolorido, de uma dor intensa, ele fez todos os exames possíveis. E nada. E nada. Nenhum vestígio do que ele tinha no corpo, porque o seu corpo estava sadio. Eu conheço pessoas que já percorremos muitos e muitos médicos, que já fez todos os exames possíveis e nada. Então, essas ligações, elas são reais, elas fazem parte do nosso dia a dia. Então, nós precisamos compreender direitinho como se instalam esses processos. E a doutrina espírita vem nos esclarecer detalhes desta instalação. Há uma gama de situações, há técnicas, há táticas utilizadas por essas mentes, principalmente, como a Ana Lu falou, quando elas desejam fazer justiça com as próprias mãos, que elas utilizam para terem como presa essas outras mentes. Então, é bem fácil da gente compreender. Vamos fazer uma analogia aqui. Imaginemos que nós nos reunimos para invadir um prédio, um edifício. Qual seria o motivo? Algo que nos interessasse, algo do nosso interesse lá dentro tem, naquela casa. Então, primeiro eu vou identificar qual o meu interesse naquela casa, naquela mansão, naquele edifício, naquilo que eu quero invadir. Então, eu já sei o que eu quero. Agora, eu vou estudar o território, eu vou procurar conhecer profundamente todo o espaço em que eu vou poder penetrar. Então, eu vou estudar o território. Estudando todas as situações daquela casa, eu vou identificar as fragilidades que ela possui. E eu vou procurando cada vez mais a fragilidade. Olha, isso aqui está bom, isso aqui está forte, isso aqui está fortalecido, mas isso aqui, ó, se eu bater aqui com mais força nesse pedacinho de madeira, eu posso abrir essa janela. Então, eu vou identificando as fragilidades. Então, eu identifiquei a fragilidade da casa, agora qual é a minha atitude? Tentar forçar a minha entrada. A casa está fechada, eu tenho algo do meu interesse lá dentro, eu já estudei o território, sei que por aqui não tem vigilância, na rua não tem nenhum daqueles seguranças que passa na moto madrugada fazendo barulho. Então, está tranquilo. Eu posso agir nesse ponto aqui. Eu sei que essa janela tem fragilidade, eu vou começar a forçar a minha entrada. Quando eu começo a forçar a minha entrada, se essa janela, mesmo sendo frágil por fora, não tiver algo que dê um suporte por dentro, eu vou acabar entrando. Quando eu adentrar naquela casa, se o proprietário da casa não tiver meios, ou ele próprio não tiver lá para dizer que não vai permitir a minha entrada, eu acabo me instalando na casa. E se o proprietário estiver descuidado, quando ele chegar, eu já tomei conta da casa. Agora, ele vem com a família, passar o final de semana, mas não vai conseguir entrar naquela casa, porque eu troquei as fechaduras.
Por mais que ele tente, ele não vai conseguir, porque agora eu assumi a casa. Então, fazendo essa analogia, não é diferente com a instalação desses processos em nossas vidas. Esses espíritos, muitas vezes, essas mentes, elas nos estudam. Elas identificam algo em nós que é de seu interesse. Então, ela passa a nos estudar profundamente, passam a nos acompanhar, passam a analisar cada ponto de nossas vidas. Então, ela vai identificar a janela frágil que nós temos, que são as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, que, se a gente for enumerar aqui, eu não sei de vocês, mas minha dá um caminhão carregado, uma carreta, né? Então, elas passam a identificar aqueles pontos, aquelas fragilidades. Então, se ela forçar naquele ponto, e eu, o dono da casa, da mente, que é a minha casa, eu, dono da minha mente, não tiver um revestimento fortalecido por dentro para não permitir a entrada dessa outra mente, dessa energia, ela vai assumir e vai instalar-se em mim um processo. E esse processo, após instalado, fica um pouco difícil, porque ele vai achar-se dono da casa, ele vai achar-se dono da minha mente. E conhecendo as minhas fragilidades, ele vai explorando cada uma delas. E, às vezes, se nós ficamos descuidados, estivermos descuidados, nesse processo de instalação, eles vão oferecer as coisas que nós queremos, aquilo que nós gostamos. Isso acontece no processo do vício, né? Do álcool, das drogas, de todos os vícios, né? Porque a gente fala vício, álcool, droga, às vezes a gula, mas nós temos a maledicência, nós temos a fofoca, um monte de coisas que entram nesse processo. E nós gostamos, eles começam a alimentar. E, a partir dali, a gente passa a compreender que é uma coisa normal. E achamos que estamos conduzindo a nossa vida, quando, na realidade, nós estamos sendo conduzidos. Porque aquele cidadão adentrou na minha casa e eu permiti que ele ficasse. Quando eu identifiquei que ele estava instalado e tinha trocado as fechaduras, eu não me movimentei, eu não reagi para novamente trocar as fechaduras e agora colocar as fechaduras que eu tivesse fechado. E esses processos, eles se instalam sutilmente, de uma maneira suave, que a gente nem vai perceber. E daí o porquê que é tão importante momentos como esses nossos. Daí quando a gente vai entender a orientação de Jesus, do vigiar, de ter um vigia na rua com aquela moto fazendo barulho. Porque se eu tenho esse vigia na rua, mesmo com a janela frágil, quando aquele cidadão aproximar-se da minha casa, automaticamente ele não vai ter acesso para forçar a entrada, porque, tem uma técnica, cada um de nós temos a técnica vou usar um termo bem simples aqui, de espantar o mau pensamento. Uns fazem assim, sai, né? E daí por diante, cada um vai aprendendo a sua técnica de modificar suas vibrações. As energias negativas nos chegam, a murmuração, as queixas, as reclamações vão nos chegando, que são justamente esse forçar a janela naquilo que temos. Mas automaticamente, vigilantes que estamos na rua, automaticamente nós mudamos o pensamento, elevamos essas vibrações e transformamos, como a Ana Lu falou, aquele lado nosso que ainda tem muita sombra, em um pouco de luz que, ora, vai nos proteger. Então, esses processos se instalam de uma maneira bem simples, sutil, e que, quando menos esperamos, já está instalado. Então, a doutrina espírita vem nos convidar a uma reflexão mais profunda sobre todas essas questões.
para que a gente possa compreender que ninguém está imune a essa situação. Ninguém está imune a essa situação. E quando essas situações se instalam, elas passam a trazer efeitos diferentes. Ora, se o cidadão assumiu a sua casa, essa casa não vai ser mais conduzida do jeito que era por você. Se você tinha uma rotina, e aquela rotina você tinha tudo organizado, automaticamente aquele outro que assumiu, aquela mente que assumiu, ela não vai seguir o mesmo projeto que você. Então, quando esses processos se instalam, eles chegam apresentando efeitos de natureza diversas, né? Alguns efeitos de natureza psíquicas, atinge o ser como um todo, atinge o ser em toda a sua plenitude. Corpo, como a gente diz, corpo, alma e coração, corpo, perispírito, espírito. Então, ele vem trazendo efeitos de natureza psíquica, efeitos de natureza corporais, físicas, e até o efeito nas nossas relações sociais. Então, é preciso que a gente reflita profundamente na condição em que estamos conduzindo a nós mesmos diante de toda essa realidade espiritual de nossas vidas. Então, eu gostaria de perguntar para você, Ana Lu, meu anjo, dentro dessas questões, dessa mudança que acontece após a instalação desse cidadão nessa nossa residência, chamando de residência a nossa casa mental, certo? Assumindo o comando de nossas vidas. Dentro desses efeitos de natureza psíquica, qual deles você poderia nos explicar o que acontece direitinho, como funciona esse processo desses efeitos na mente e na pessoa? Os efeitos psíquicos, né, são diversos. Entre eles, vou citar alguns aqui, que é mudança de comportamento, a pessoa muda a personalidade, começa a agir de forma diferente nas situações cotidianas, às vezes sentimentos, perturbações fixas, ideias fixas bem na cabeça daquela pessoa, ela acredita ser verdade, inquietações, a pessoa fica extremamente perturbada, não sabe o que se passa, mas ela está completamente dominada, né, pelo obsessor. Falta de concentração, a pessoa pode perder na falta de concentração, dependendo do nível que ela está se deixando levar. Dentre várias outras coisas que pode acontecer. E também que a gente não pode esquecer que é comum, né? Nós também, devido a esse domínio, nós passamos a ter, como é que eu vou falar, mania de perseguição. Todo mundo está nos perseguindo, ninguém nos ama, ninguém gosta da gente, todo mundo está contra nós. Se a gente diz uma frase, o outro retruca, a gente está vendo? Tudo que eu falo, ele vem contra mim. Então, como é que eu posso conviver com uma pessoa dessa se ele está contra mim a todo instante? Olha, você olha a distância, tem duas pessoas conversando, aí vocês estão falando de mim. Nenhum deles gosta de mim, estão falando mal de mim. Então, observe como é massacrante para essa mente. A insegurança, o medo, tudo isso se instala. E a gente começa a criar fantasias, né? Então, observe como é totalmente diferente de você conduzir a sua vida para você permitir que alguém se instale na sua casa. Coisas que talvez você não... Pode falar. E isso pode até chegar em um estado de obsessão por fascinação, né, Oliveira? Que tudo que o espírito sugerir para aquela pessoa, que ela colocar na cabeça da pessoa, vai ser a verdade absoluta. Então, a gente tem que
Ficar bem nos Com vigiando para não certeza, chegar no porque estado desse. a mente que está ali em domínio não tem o mesmo pensamento que o seu, não tem os mesmos objetivos que o seu, apesar dele ter instalados por algo que encontrou, que era de seu interesse, e nós permitimos, mas não é o todo. Somos individualidades, cada um de nós temos as nossas aquisições, cada um de nós temos os nossos sonhos, nossos objetivos, cada um de nós temos já o nosso quinhão de amor, temos o nosso lado luz, que o nosso lado luz não pertence ao outro, embora que o nosso lado sombra ele possa acessar, que é justamente nessa instalação onde ele vem buscar o que ele deseja. Mas o nosso lado luz não. E esse nosso lado luz vai nos possibilitar uma reação positiva dentro do orar e vigiar, como bem falou nossa querida Lanúcia. Isso é fundamental para que a gente entenda. Então, o processo de instalação, quando ele vem causando esses efeitos psíquicos, muitas vezes é massacrante para aquele que está envolvido nesse processo. E se nós não tivermos os cuidados necessários para uma reação positiva, a coisa vai agravando-se cada vez mais, né? O domínio vai sendo cada vez mais completo e nós acabamos perdendo a nossa vontade. Já imaginou? Tem muitas questões que a gente perde a vontade, o desejo, a alegria de viver, a gente perde o gosto. Já imaginou você perder o gosto pela vida, você abandonar-se? Mas, na realidade, deixa que não é você que abandonou. Apenas você deu acesso da sua casa para alguém e sua casa começou a deteriorizar-se. Acontece muito isso quando alguém fica em um imóvel nosso, não tem os mesmos cuidados que o dono, não tem o mesmo zelo que o dono, então ninguém vai cuidar de você como você. E quando esses processos se instalam, esse lado psíquico é massacrador e traz agravantes, porque na sequência disso vem os efeitos de natureza físicas. E eu pergunto para você, Arthur, tem alguns exemplos que você possa nos explicar, nos esclarecer sobre essa questão dos efeitos de natureza física que esse processo desencadeia? Esse processo ele pode desencadear vários danos físicos ao corpo do obsediado, como, por exemplo, aparecer manchas em seu corpo, pode começar a sugerir que o obsediado ele se mutile, ou seja, se corte, bata sua cabeça na parede, se jogue no chão, e até em outros casos, ele pode também começar a sugerir pensamentos, que esses pensamentos vão sentimentos que são doenças, como, por exemplo, a gastrite já foi comprovada por alguns estudos que ela pode ser causada por uma raiva, ou seja, uma raiva pode surgir de uma obsessão, você criar uma raiva que sem motivo, como você citou o exemplo de uma raiva de duas pessoas que estão falando de você e você acha que você que é o assunto daquela conversa. E aí você começa a ter raiva daquelas pessoas, você começa a ter um desejo de falar mal daquelas pessoas também, e isso pode desencadear a gastrite e várias outras doenças em você. Então, eles podem começar a dar essas sugestões de pensamentos, e esses pensamentos virarem sentimentos que causam doenças graves. E automaticamente esses sentimentos negativos, desencadeados por esses pensamentos que têm um teor vibratório baixo, são energias deletérias que, penetrando no nosso organismo, né, através do nosso sistema nervoso central, eles vão massacrando, eles vão destruindo o nosso sistema imunológico, causando danos às nossas células e automaticamente desencadeia no corpo a fragilidade e as enfermidades. E é importante... Isso, exatamente, Oliveira. Pode falar. Sim, até eu citei o exemplo da gastrite, mas tem um exemplo também do câncer. Às vezes o indivíduo nasce com a predisposição a ter câncer por genética, e aí ele tem essas células
cancerígenas, mas elas não se desenvolvem. Mas através de um processo de obsessão e desses pensamentos que geram sentimentos, aí pode estimular que essas células comecem a se manifestar e aí pode vir um câncer. Então, é importante que a gente tenha essa consciência que se a gente permitiu que esse processo se instalasse, aquilo que nós guardamos, muitas vezes, de mágoa, ressentimento, rancor, desejo de vingança, tudo isso, ódio, tudo isso são energias de um potencial destruidor altíssimo, é energia eletromagnética, que são geradas pelos nossos pensamentos, somando as nossas emoções, os nossos sentimentos, e destrói qualquer organismo. E não tem como, num processo desse, que a gente permite, e é bom fazer uma colocação aqui, Arthur, quando você refere-se ao obsessor e ao obsidiado, não deixa de ser duas pessoas numa relação doentia, né? São pessoas, somos gente, como a gente. Aquela mente invisível que liga-se à minha é uma pessoa como eu, que tem os seus problemas, tem os seus traumas, tem os seus complexos, muitas vezes traz consigo rancor, mágoa, ressentimento, e encontra meios de instalar-se na minha casa, e ele passa a trazer um lixo que ele carrega e vem somar com o lixo que, ora, eu estava tentando limpar e jogar fora. E, a partir daí, eu tenho um verdadeiro tsunami de veneno na minha intimidade, no meu organismo, destruindo por completo o meu sistema imunológico, desencadeando enfermidade. Você citou uma coisa no início que é comum para muita gente. Quantos de nós já não tivemos uma raivinha e, de repente, a gente vai olhar, tem uma mancha roxa no nosso corpo? Vocês três, alguém conhece alguma pessoa que já aconteceu com isso? A pessoa teve uma raiva e, de repente, minha filha, olha como eu fiquei, olha aqui, ó. Olha o tamanho da mancha. O culpado foi você que me fez raiva, viu? Olha só como essas coisas são. Então, isso é só para a gente entender que uma descarga de energia negativa causa um efeito destruidor no nosso organismo. Imagina uma mente em desequilíbrio trazendo descargas e mais descarga negativa para a nossa intimidade. Pode falar, Arthur. Pode falar, Arthur. Bom, de a pessoa ter raiva e acabar tendo manchas no corpo, eu já ouvi falar, mas eu nunca vi. Mas eu já vi casos que a pessoa teve uma raiva tão grande que ela acabou faltando fôlego e aí ela ficou sem conseguir respirar mesmo. Não processa que ela ficou daquela raiva. Infarta da trombose, né? Um bocado de coisinha que a gente não quer. Essa situação não é nada mais, nada menos do que descarga de energia negativa com poder destruidor. É energia eletromagnética que, numa proporção de volts que a gente desconhece no nosso organismo, na nossa intimidade. Às vezes, vamos usar um termo bem prático, no nosso coração. E sem que eu perceba, eu estou me permitindo a minha própria destruição. Porque eu permiti que alguém assumisse a minha casa. E agora ele está no comando da minha casa. Mas nós não podemos esquecer que, dentro desse processo, quando ele já está acontecendo, já está instalado, além dos efeitos psíquicos, além dos efeitos de natureza física, desencadeando as enfermidades no corpo, tem um terceiro que muitas vezes é muito mais agravante, que é o fator social. E você, Letícia, poderia nos trazer algo sobre essa situação? Os efeitos de natureza social desse processo tão, digamos assim, tão doloroso, às vezes, para as pessoas?
Sim. Esses efeitos de natureza social levam o obsidiado a ter relações difíceis e doentias com seus amigos, pessoas próximas, com seus familiares. Isso acontece por causa dos tormentos interiores que essa pessoa passa. E é comum que o obsessor procure causar brigas, desconfianças entre as pessoas que rodeiam esse ser. E os familiares sentem-se até cansados por esse estado doentio que a pessoa está enfrentando. E é importante que a gente entenda que não só os familiares, né? São todas as nossas relações no trabalho, na sociedade como um todo, na casa espírita, que muitas vezes, quando esse processo está instalado, nós acabamos por ou afastar as pessoas, ou as pessoas se afastam. Porque não é fácil você conviver com uma pessoa num processo desse. Só quem sabe é quem já enfrentou. A doutrina espírita é nos esclarecendo minuciosamente esse detalhe, nos dá a possibilidade, nos condiciona para que a gente possa compreender pessoas assim. Mesmo que elas façam parte da nossa família ou do nosso quadro de convivência. Eis aí um dos benefícios maiores que a doutrina espírita nos traz, é o esclarecimento sobre a dor humana. E quando ela vem nos esclarecer esses processos, a instalação desse processo, a gente passa a compreender que naquela hora, aquela criatura precisa do meu apoio, e não do apontar dedo, e não do julgar, e não da indiferença, e não do desprezo. Ela precisa sim do meu apoio. E esses processos são fundamentais, o apoio de todos que querem bem. Não é porque uma pessoa cometeu algo que não me agradou que eu vou jogar fora todo o afeto que eu construí por ela. E se ela está num processo como esse, como a doutrina espírita nos esclarece com tanta facilidade, e para nós que estudamos, que temos acesso a esses esclarecimentos, é maravilhoso que a gente possa compreendê-la. Então, esse processo não é fácil para ninguém. E muitas vezes traz dúvidas para a gente. E uma das dúvidas que mais traz, além de causar trauma, medo, assusta, algum deles, dessas situações que traz, dessas dúvidas imensas que traz, é assim. Algumas pessoas acham que a obsessão mata. Mata o corpo, né? Na linguagem popular. Algumas pessoas acham que a obsessão mata. Arthur, eu vou perguntar a você, isso é real? A obsessão pode matar? Liga o áudio, Arthur. Bom, a obsessão em si, ela não tem esse poder, mas ela pode acontecer, mas pode acontecer dois casos. Um dele é o espírito que está com esse pensamento de se suicidar, ele pode atrair, ele baixa o padrão vibratório e ele pode atrair espíritos que têm essa mesma vontade dele. E aí o espírito pode começar a incentivá-lo a fazer aquilo. Olha, faz, eu fiz e olha aqui onde eu estou, passando uma falsa impressão, dizendo, eu estou bem, mas na verdade ele não está bem, no íntimo ele não está bem. Ou pode acontecer outro caso, o encarnado que já está obsediado há algum tempo, ele pode começar a receber essas sugestões do espírito e aí começa a despertar essa vontade nele. Mas causar a morte, a obsessão não causa. Ele pode ter esses pensamentos, mas o ato será cometido pelo espírito. Até a gente pode citar o exemplo de Divaldo Franco. O espírito da envergadura de Divaldo Franco já sofreu algumas vezes ele foi obsediado, como mostra lá no filme dele, em um momento antes dele ter ido entregar comida aos moradores de rua, ele indo para casa, e aí ele começa a ter essa vontade, até ele sobe numa ponte
E aí ele começa a ter essa vontade, e aquele espírito lá que obsedia ele desde de criança começa a empolgar ele, a dizer, vai, faz isso. É a hora que chegou a hora de você me pagar o que você me der. E Divaldo ainda nem entendia qual era essa dívida que ele tinha com esse espírito. E aí o espírito começa a sugerir essas coisas a ele, mas aí depois Divaldo retoma ao seu padrão vibratório normal, e aí depois vem Joana e começa a explicar a ele o que houve, né? Ou seja, a gente tem que estar bem, porque se um espírito da envergadura de Divaldo já sofreu obsessão, imagina a gente, né, que está ainda numa escala evolutiva ainda um pouco abaixo. Então a gente tem que estar sempre atento aos pensamentos que nos chegam para que a gente possa conseguir voltar e restabelecer o nosso padrão vibratório, para que a gente não possa ser induzido por esses espíritos e daí começar a sofrer com a obsessão. Maravilhoso, Arthur. Então, não mata, mas pode levar, de acordo com a permissão nossa, ao suicídio, de qualquer forma, né, meu filho? E é importante que a gente tenha essa consciência, como você bem colocou, porque Divaldo, né, como você falou, da envergadura de Divaldo, mas quem de nós, espírito de terceira ordem, trazendo conosco a bagagem, talvez não tão feliz, recebendo de Deus a oportunidade ímpar de nós de estar no contexto espiritual que estamos, conhecendo as realidades espirituais de nossa vida e da claras, estampadas através da proposta que a doutrina espírita traz de esclarecimento das mentes da humanidade. Quem de nós não tem, digamos assim, algo que possa oferecer a essas equilíbrio pelas imperfeições que carregamos ainda, mas cabe a cada um de nós a luta diária para manter a nossa casa fechada com as nossas fechaduras, nas quais só nós temos a chave. Eu sempre digo assim, não há espírito, como a gente viu até agora, suficiente, bom ou forte, suficiente para entrar na sua casa, desde que você não permita, desde que você não deixe janelas fragilizadas, brechas pelas quais ele possa abrir um espaço maior e adentrar, porque é você que tem que cuidar da sua casa. Somos nós que somos responsáveis pela nossa mente, pela nossa vida. Porque espírito de terceira ordem, no processo evolutivo gradativo, estamos num planeta de provas e expiações, como falou o nosso próprio Jesus. Jesus diz, no mundo tereis aflições, choro e ranger de dentes, mas olha, bom ânimo, diz o Cristo, eu venci o mundo. Olha a colocação linda do Cristo. No mundo tereis aflições, mas bom ânimo, eu venci o mundo. E o Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia. E espírito de terceira, que somos, ainda trazemos conosco muitas situações mal resolvidas. E esses espíritos, essas mentes, que têm relações conosco, relações não tão sadias de umas outras existências, na maioria das vezes, eles vivem a nossa busca. Eles vivem a nossa procura para resolver as nossas questões. Ou está no nosso planejamento. O pai diz assim, olha, meu filho, você vai lá, você vai se fortalecer, você vai se organizar, e quando chegar lá, você vai receber uma visita. Porque você deixou esse seu irmão sem camisa. Então, você vai lá estar trabalhando, você vai estar ganhando um dinheirinho. Então, de repente, esse seu irmão vai chegar lá sem a camisa. E é hora de você, que já conquistou algum bem,
dar-lhe a camisa, oferecer-lhe a roupa para cobrir o seu corpo e matar o seu frio. E é não diferente nos processos íntimos, nas nossas relações afetivas. A doutrina espírita, assim como o mestre, nos condiciona, nos fortalece. Aí chega-nos aqueles irmãos que ficaram sem a camisa porque nós lhe tiramos. E muitas vezes esses irmãos são de vários tipos, e nós chamamos eles de obsessores. É a justiça divina nos dando oportunidade para um reajuste. E nós classificamos ele como obsessor, e tem diversos. Se a gente fosse trazer aqui, seria um montante deles que fazem parte de nossas relações. Mas nós vamos apresentar apenas alguns deles, e para a gente entender como é que esses irmãos chegam pedindo a sua camisa. Eles não chegam esperando que você ofereça. Muitas vezes eles chegam cobrando a camisa, porque foi ajustado com você, foi um acordo feito com você, só que você não lembra. Hoje você está ganhando bem, está tudo maravilhoso, você não lembra. Então, alguns desses irmãos, eles nos chegam, e nós vamos falar alguns sobre eles, alguns aqui. Nós vamos explicar sobre eles. E eu gostaria de perguntar a você, Ana Lu, tem alguns desses que você possa falar conosco, algum desses tipos? É lógico que nós vamos falar todos os tipos de espírito que lançam essas investidas sobre nós. Você poderia falar algum tipo dele, Ana? Posso. Um desses tipos são os obsessores que nos odeiam, né? São espíritos que, por existências, nós fizemos algum mal, e aí eles vêm com toda fúria buscando justiça, mas isso também não quer dizer que nós não fizemos um mal com aqueles espíritos. Dá um exemplo. Um casal, um homem e uma mulher, e aí, de repente, o marido desencarna. Aí, passa um tempo, a esposa vai lá e arruma outro companheiro. E aí, aquele espírito marido desencarnado fica com ódio do novo companheiro da esposa, porque achando que roubou, né, a esposa dele. Aquele espírito, aí ele vai vir atrás do novo marido, ou vai vir obsediar pela falha moral dele mesmo, né, do inconformismo daquela situação, que aquele homem passou, que aquela existência dele passou. Então, esses tipos de obsessores que nos odeiam, tá bem? Certo, Ana Lu. E é interessante o exemplo que você colocou, né? Porque diante de nossa vida, nas múltiplas existências, nós não temos lembranças dos nossos atos de outrora. E nós podemos reencontrar, sim, essas pessoas que nos odeiam, às vezes até no corpo. Às vezes até no corpo nós encontramos pessoas que a gente não sabe porque não gostamos delas, sem as conhecer. A gente usa até um ditado popular: os nossos santos não se bateram, né? As nossas energias não se batem. E quando esses espíritos que nos odeiam, porque estão cristalizados naquela ideia, conhece você daquela época, me conhece daquela época, e para eles ainda estamos a mesma pessoa, mesmo que você tenha crescido, mas na mente deles é o ato que você cometeu contra eles, é o ato que eu cometi contra eles. E, ora, ele me odiando, é natural que ele queira cobrar-me, como você falou, fazer justiça com as próprias mãos. E achei lindo esse caso que você colocou, porque André Luiz traz um caso muito parecido. André Luiz relata no livro, se eu não me engano, Entre a Terra e o Céu, o caso de Odila e Zumira, que é justamente um caso onde a esposa retorna à pátria, deixa o corpo físico, o esposo arruma
uma nova, e ela não agradou-se dessa relação e passa a ser aquela mente em desequilíbrio, dominando e massacrando a nova esposa e a nova mãe. Né? E é muito interessante quando a gente vai compreender essas coisas, porque é a nossa vida, é a vida diária, se não da nossa, de pessoas que conhecemos que passam por situações assim. Quem não conhece alguém que tenha um problema que não tem identificação? Nós temos que ter todo o zelo, todo o cuidado para que a gente não esteja taxando as pessoas de obsidiada. Ah, você está com problema espiritual. Não. Nós devemos compreender profundamente a alma humana para acolhê-la com amor, com carinho, independente da situação que ele esteja. Porque não podemos precisar, podemos sim avaliar, analisar, e dentro de todo o processo de ajuda que podemos oferecer, a gente identificar. Então, se tem esses tipos que nos odeiam, eu pergunto a você, Letícia, você poderia falar de algum outro tipo dessas ligações de mentes que a tornam-se doentias quando ligadas a nossas? Sim. Também tem os obsessores que nos amam, que são aqueles espíritos que já conviveram conosco aqui na Terra, tinham um grande apego por nós e não se conformaram pela separação na morte física. Então, eles sentem a necessidade de continuar perto de nós, fazendo as mesmas coisas que faziam, demonstrando o mesmo amor e carinho, só que com sentimentos de inconformismo e até mesmo de revolta, em alguns casos, por causa da mudança do plano físico para o espiritual. E aí eles acabam, sem perceber, nos transmitindo toda essa carga doentia que eles carregam. Então, esses espíritos precisam ser orientados a desapegar dos laços materiais que já existiam, para que no futuro possam até ajudar seus irmãos em visitas programadas, só que dessa vez uma visão mais clara das finalidades da vida material. Maravilhoso, Letícia. E olha como são coisas corriqueiras, as situações que vocês duas colocaram aí, são coisas do nosso dia a dia, que muitas vezes acontecem em nossa família sem que a gente perceba isso. Sem que a gente perceba e a gente vai e começa a sentir aquela presença, aquela energia difícil, e a gente, rapaz, minha casa está carregada e a coisa está feia, mas a gente não compreende que muitas vezes não é a criatura que está nos querendo mal, apenas ela está querendo estar próximo da gente, né? Equivocadamente achando que nos ama. Não é isso? E, Arthur, você tem algum exemplo para nós, meu filho? Sim, Oliveira, eu vou trazer aqui o caso dos obsessores viciados, que são espíritos que aqui na Terra eles desenvolveram esse vício e esse vício ele fica impregnado, vamos dizer assim, no seu perispírito. E aí quando ele desencarna, ele leva esse vício com você. E aí ele tenta alimentar esse vício, sendo que não é mais possível, porque ele precisa, esse vício é um vício material, ou seja, ele precisa da matéria para saciar esse vício, mas aí como ele não tem mais domínio sobre a matéria, ele acaba arrumando uma solução de encontrar com espíritos que têm tendência vamos citar aqui o exemplo da bebida, né? Que tem desse espírito que está com a tendência de beber, que está com essa vontade, ele chega a esse espírito, começa a se ligar com esse espírito e começa a despertar a vontade nesse espírito, sugerindo pensamentos, imaginações, e aí esse espírito vai criando cada vez mais essa vontade, até ir na sua geladeira e pegar bebida, ou indo para um bar, e aí aquele espírito começa a beber e o espírito desencarnado começa a saciar o vício por aí. E aí depois que essa lição é feita pela primeira vez, em outras vezes o espírito pode até sentir com a mínima vontade de beber, mas aí ele começa a receber sugestões, porque esse espírito consegue uma vez, agora está mais fácil. Você falou o exemplo da casa, né? Agora está mais fácil a entrada.
esse acesso. E aí ele começa a induzir de novo a vontade, e aí o espírito vai, sai de novo, aí alimenta de novo essa vontade, e aí ele vai começando a gerar um vício. Antes, aquele espírito encarnado bebia uma vez por mês, e agora começa a beber quase todos os dias, e aí vai aumentando, cada vez mais. E pior que a gente passa a acreditar que é normal, né? Principalmente em se tratar de bebida, eu posso falar com propriedade, que isso para a gente é diário, era uma coisa normal, né? Porque eu sou alcoólatra, né? Que a gente nunca deixa de ser. Só evitamos o primeiro gole. E é muito interessante porque não só na bebida, como em todos os vícios, a coisa torna-se normal para a gente. Até que a gente tem um ditado popular que a gente diz assim, a gente se acostuma com o que não presta, né? A gente se acostuma com o que não presta. Mas quando você traz a consciência do mal que está fazendo a você mesmo, você vai conseguindo libertar-se pouco a pouco dessa situação. E a questão, como você relatou para a gente, do álcool, há aquela questão de que a gente bebe socialmente. E é justamente nesses beber socialmente que, às vezes, esses processos se instalam. Né? Como você bem colocou, a nossa vontade vai sendo cada vez mais aumentada pela vontade deles. Né? E, às vezes, Arthur, nessas ligações não são nem por maldade, é apenas por questões do vício, do próprio vício, para alimentar o vício daquele. Pode falar, meu filho. E aí, quando essa ligação é feita, e aí não é por maldade, como você falou, é para alimentar o vício do que tá desencarnado. E também ele pode, como é que se chama? Ele pode começar a se tornar um espírito obsessor por estar conseguindo atrair esse pensamento, ou comandar o pensamento e as vontades do outro. E aí ele pode se tornar um obsessor de outras formas. E a gente está meio que acostumado, por o álcool ser uma droga lícita, a gente está meio acostumado a achar que não faz mal, que é liberado. Mas a gente já falou aqui outras vezes que o alcoólatra ele é um suicida compassivo, ele é um suicida passivo, ou seja, ele tem noção que aquilo faz mal para ele mesmo assim ele faz, ele comete aquela ação, ou seja, ele não tá cuidando do corpo dele, né? No Evangelho diz para a gente cuidar do corpo e do espírito. Na mesma linha de pensamento, fumante também, né? Inclusive, traz as imagens, né, dos maços de cigarro. Mas aí nós temos que compreender que tudo é permissão nossa. Nós não podemos culpar o espírito pelo meu vício, não. Eu tinha o desejo, ofereci a ele, necessitando, uniu-se a mim. E daí por diante, vai completando-se essa ligação, uma ligação mental doentia. E num dos casos mais comuns que a gente encontra são os sofredores. As criaturas com suas dores, com seus dilemas, com seus problemas, com seus traumas, muitas vezes buscam isso também em nós. E quando ele encontra a guarida, eu sou aquela criatura e ofereço a ele a minha murmuração, a minha reclamação, a minha dor, valorizo demais os meus problemas, eu acabo atraindo ela para a minha casa. E para nós que trabalhamos na reunião mediúnica, esses casos são comuns. E para o médium em si, ele pode ser um exemplo vivo dessa ligação fluídica, refletindo a dor do outro, porque o médium sente literalmente a dor do espírito ligado a ele. Mas nós nunca podemos esquecer que Deus não abandona nenhum de seus filhos. Independente da problemática que for, ele sempre, Deus, nosso Pai, sempre nos condiciona pessoas, condiciona amigos no corpo para nos socorrer e condiciona amigos no plano espiritual
para socorrer aqueles que estão fora do corpo. Então, é natural que dentro de toda essa problemática, como nós falamos desde o princípio, como ocorre, nós apresentamos aqui esclarecimentos sobre o desencadear desse processo, a instalação, mas nós não podemos esquecer que o amparo divino nunca falta, a providência de Deus nunca falta. E, com certeza, há tratamento. Com certeza, há tratamento. E é isso que nós vamos apresentar agora, a proposta que a doutrina espírita e nossas casas espíritas nos esclarece sobre como tratar essa problemática. Como tratar todas essas questões que hoje trazem à humanidade um penar. Se nós formos avaliar em termos de percentagem, nós temos uma porcentagem grande de pessoas em manicômios, em hospitais, internadas, nos consultórios dos psicólogos, dos psicanalistas, dos psiquiatras, todas elas envolvidas em situações assim. E a doutrina espírita nos esclarece que o tratamento é necessário que seja olhado pelos dois ângulos. Cuidar do corpo, como Arthur falou, que é a medicina convencional. Os médicos, os especialistas, os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras cuidam da parte material, organizando as ideias do cérebro, que muitas vezes a criatura, através de uma dose de droga medicamentosa, consegue respirar um pouco, fortalecer-se um pouco, mas nós não podemos esquecer que o processo tem uma ligação mais profunda. Ela instalou-se também no invisível. É uma ligação que reflete no corpo, mas tem suas raízes na mente. E a Casa Espírita nos oferece essa condição para refletirmos direitinho, nos oferecendo condições de reagirmos positivamente. E eu pergunto a vocês, eu gostaria de saber como nós podemos compreender ou apresentar para aqueles que estão nos assistindo uma sequência de ações que a Casa Espírita nos apresenta para cuidarmos dessas questões, para o tratamento dessas questões, certo? Quem pode iniciar aí para trazer para nós essas questões? É você, Ana Lu? Pode ser eu. Quando uma pessoa que está passando por um processo desse, ela busca ajuda da casa espírita, né? Uma das primeiras coisas indicadas é a prece, né, Oliveira? A prece é aquela prece sincera, aquela prece sem pressa, aquela prece que vem do seu coração. Não precisa ser palavras bonitas, não precisa enfeitar demais, só aquilo ali, seu íntimo, seu conversa com Deus, né? Já a prece, ela eleva o nosso padrão vibracional, ela muda os fluidos, nossos fluidos vitais. Então, a prece é de extrema importância. A casa espírita é uma das primeiras coisas que indica. Eu posso também falar que a vontade da mudança da pessoa. A casa espírita orienta muito que mesmo fora das palestras, fora das atividades que a casa oferece, você mesmo buscar dentro de si a sua melhora, você ir buscar o conhecimento, né? Você está sempre ali buscando um livro que fale sobre, e você se autoconhecendo, sabendo o que quer ser, o sentimento que quer ser e o que não pode ser seu também, o que pode estar vindo do externo, né? É verdade, é importante que a gente entenda, né? Quando nós recebemos a pessoa na casa espírita, todas as nossas atividades, ela tem
no seu início, uma prece, né? A doutrina espírita nos orienta a todos nós para que a gente possa fazer uma prece ao deitar, encomendando a nossa deixada, a nossa saída do corpo físico, aqueles que cuidam de nós, aqueles que zelam por nós, para que a gente seja bem cuidado durante esse período de emancipação, para que possamos ser levados a estudos, a trabalhos, a coisas positivas, mesmo que ainda na nossa intimidade haja muita coisa, né, muitas imperfeições, mas nós aspiramos crescer. Allan Kardec diz assim, que reconhece-se um verdadeiro espírita pelos esforços que ele empreende, pelos esforços que ele faz, a luta diária, né, pela sua transformação moral e para domar as más inclinações. Então, por aí a gente já vê que o nosso codificador dá um direcionamento para um processo como esse que você falou, uma reação positiva. Não é entregar-se ao meu lado sombra, é fazer com que o meu lado luz prevaleça. E a prece vai justamente buscar na nossa intimidade essa luz, para unir a luz daqueles que nos alcançam. E a Casa Espírita, trazendo os esclarecimentos através das palestras, como você falou, dos estudos, vai ajudar muito isso. Arthur, você poderia trazer alguma contribuição também, Arthur? Sim, Oliveira. Primeiro, quando o espírito obsediado ele chega na casa espírita, é encaminhado que ele faça isso que Ana Lúcia apressa, né? E aí depois, quando ele já tiver em um processo mais ameno, digamos assim, ele comece a trabalhar na casa, porque o trabalho na casa espírita ajuda muito a se desprender da obsessão, né? E um trabalho que eu sempre cito, acho que todos os programas eu estou falando desse trabalho, é o Campanha do Quilo. A Campanha do Quilo ele é um trabalho que muito com as nossas faculdades inferiores. Ele é o trabalho que mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo e várias outras coisas. E quando a gente vai se desprendendo dessas faculdades inferiores, vai acabando as chances, diminuindo de a gente ser obsediado ou da gente eliminar espíritos que estão com padrão vibratório baixo e pretendem nos obsediar. Ou seja, o trabalho da Campanha do Quilo ele é muito importante na casa espírita, para a casa espírita, para os trabalhadores e também para aquele que é beneficiado com o que é arrecadado, né? Maravilhoso, Arthur. E um dos grandes benefícios que a Casa Espírita nos oferece é o esclarecimento sobre as nossas responsabilidades diante dos vícios, das drogas, dos álcool, de todos os vícios que existem. É a proposta que a Casa Espírita nos traz de fazer uma viagem ao conhecimento de nós mesmos, de buscar trazer para a nossa vivência diária o que temos de melhor, né? Promover em nós essa transformação íntima, nos dando condições de ter uma nova postura mental. E que nessa postura mental que eu criei, nova, não vai ter lugar para aquela mente que está ainda viciada nas velhas posturas. Então, a proposta da Casa Espírita é transformadora, onde a mente que chega em desalinho se organiza e muda as energias à sua volta. E aquele padrão novo já não dá mais guarida àquela mente acostumada no padrão antigo. Então, essa mudança que a Casa Espírita promove a gente, muitas vezes sem que a gente perceba, e você colocou uma coisa perfeita, tu. Muitas vezes o trabalho é um dos, digamos assim, antídoto, né? Ou algo que vem trazer uma eficácia grande no tratamento. Mas lembrando que ninguém é obrigado a trabalhar. Que mesmo que a pessoa esteja no processo desse, não vá trabalhar só para se libertar daquele processo. Vá trabalhar por amor, porque não é o trabalho em si, é o amor que é colocado, é a energia que ali é posta
O desejo de servir ao dor do outro, mesmo estando na sua dor, é que vai proporcionar a você essa mudança vibratória, esse crescimento íntimo, e não vai dar mais uma postura que aquele que estava ligado a gente tanto queria. Então, a Casa Espírita é rica, levando os esclarecimentos, as orientações sobre esse processo, não só para aquele, para a sua família. A sua família participando dos estudos, da palestra, a família vai compreender que muitas vezes aquele ser está sem condições de reação, mas a família estando próximo, isso faz parte do tratamento, a participação da família, dando apoio àquele ser que, ora, está sem força para reagir, é fundamental. Então, a Casa Espírita vem trazendo uma gama de saída, de diretrizes, onde nós podemos aproveitar profundamente cada processo desse. Então, é importante, Arthur, que a gente também traga para a mente daquele que chega, aquela pessoa que nós chamamos de paciente, né? Nós não chamamos de auxiliado, né? Mesmo que o processo seja mais profundo, lá nós tratamos com respeito, com carinho, com amor. É uma pessoa que está precisando de ajuda, tanto quanto eu. E, às vezes, nós que ali estamos servindo, não temos ideia da ajuda que ele nos traz. Porque ele está nos dando a oportunidade de sermos úteis a alguém. E nós vamos ser úteis a ele. Então, maravilhoso, Arthur. Obrigado. Aí eu pergunto a você, Letícia, ou se você tem alguma coisa para nos ajudar dentro desse processo do tratamento. Sim. Também temos a terapia de caridade, que está totalmente relacionada a um sentimento de profundo amor pelo seu próximo, de compreensão pelos atos. E como já dizia Joana de Ângeles no livro Dimensão da Verdade, ameniza tuas provações, ajudando outros sobre a dolorosa cruz das provações sem nome. É realmente muito lindo. E, além disso, né, da terapia de caridade, nós também temos o esclarecimento e a orientação pelas conversas, como já foi citado, as palestras, as leituras edificantes, e não podemos esquecer que também é necessário uma grande dose de amor e perdão ao obsessor nesse tratamento. Maravilhoso, Letícia. Olha que importante. É tanta coisa que a Casa Espírita nos oferece que, às vezes, nós não valorizamos. Né? Essa frase de Joana de Ângeles é linda, frase maravilhosa. Porque a Casa Espírita nos esclarece sobre a condição nossa de outrora. Ora, se hoje nós ainda carregamos muitas imperfeições, imagine antes como não éramos, no processo de crescimento que já tivemos, da oportunidade que Deus nos concedeu, do preparo no plano espiritual, mas não para por aí. A Casa Espírita tem uma equipe pronta para ajudar no tratamento no corpo, mas também a Casa Espírita tem uma equipe espiritual que faz parte desse tratamento. E essa equipe espiritual é quem organiza todo o processo para o bem daqueles envolvidos, como você falou, amando aquela mente que está em desequilíbrio, ora, tentando carregar uma outra mente consigo, né? Nesse processo de ligação mental doentia. Então, nós não podemos esquecer da equipe espiritual que há em todas as atividades da Casa Espírita. Nós não podemos esquecer dos anjos, vamos usar esse termo, dos anjos da guarda de cada um, que agem como verdadeiro pai para cuidar de seus filhos. E no plano espiritual é estudado a relação daqueles dois, ou de tantos envolvidos. No plano espiritual estuda-se minuciosamente os caminhos necessários para cada um. É do plano espiritual que os benfeitores encaminham eles até... Olha a nossa responsabilidade. É do plano espiritual que os benfeitores encaminham ele até as nossas casas. Trazem aquela criatura do corpo para o atendimento fraterno, para que possamos acolhê-los em nossa recepção, como nós falamos no domingo. Trazem aquela criatura fora do corpo para a reunião mediúnica, para que possamos acolhê-lo na reunião mediúnica. E esses tratamentos interligam-se
atendendo do corpo, no atendimento fraterno, e atendendo o seu companheiro ou a sua companheira, ligada naquele instante no campo mediúnico, na reunião mediúnica. E aí nós vamos receber de Deus um imenso campo de oportunidade para nos libertar de nós mesmos, das nossas questões íntimas. Nós vamos receber do Pai a oportunidade da caridade, do amor em ação, enquanto trabalhadores de uma vinha dessa. Então, dentro do campo de tratamento, a Casa Espírita nos oferece desde o colocar no colo a cuidar das asas para voar. É um processo que não é passe de mágica, que depende profundamente daquele ser envolvido de sua vontade, do seu desejo de reação, da força, da sua capacidade de superação, dele buscar aquela sua fé e transformá-la, porque quem não quer ser curado não será. Então, a Casa Espírita nos oferece todas as condições possíveis no campo material, no campo dos encarnados, e todas as condições para a gente, muitas vezes, impossíveis, no campo invisível, no campo dos benfeitores, porque nós ainda não conseguimos enxergar as energias eletromagnéticas, o processo de magnetismo que é envolvido nesses tratamentos. Nós ainda não conseguimos compreender os equipamentos que eles trazem para reuniões mediúnicas. Nós que trabalhamos na reunião mediúnica, nós sabemos dar os relatos dos médiuns, verdadeiros instrumentos que são desconhecidos ainda na Terra, são trazidos para tratar essas criaturas nesse processo de enfermidade íntima. Então, devemos agradecer muito a Deus pela Casa Espírita nos dá hoje a oportunidade de estarmos aqui, levando esse esclarecimento a muitos de nossos irmãos. Devemos agradecer muito a Deus pelo nosso reencontro, porque esse nosso grupo, ele é um reencontro de almas compromissadas com o bem. Não é porque vocês são jovens, não é porque nós somos jovens, que não temos compromisso com o bem. Já despertou em nossos corações o desejo de servir. E isso se chama amor em ação. E cabe a cada um de nós compreendermos as nossas responsabilidades diante de tudo isso. Nosso grupo, ele é grande. E nós precisamos compreender do compromisso que assumimos, mesmo que inconsciente, saibamos, não lembramos. Mas quando a gente vai estudar processos como esse, da facilidade da instalação, das coisas que parecem normais, onde ocorre e que acabam levando criaturas em desalinho, em desequilíbrios, e às vezes, como foi colocado por Arthur, até suicídios. E nós recebemos na Casa Espírita a oportunidade de tratar com carinho, com respeito, com amor, com dedicação, em nome do Cristo, aquele que é nosso modelo e guia, trazendo o amor do Pai para colocar em ação na vida do outro, promovendo o melhoramento, o esclarecimento, o crescimento daquele que está fora do corpo, aquele espírito que passa a estudar junto conosco, que passa a nos acompanhar nas nossas atividades, que transforma-se em benfeitores de outros que chegam, aquele que está no corpo, como Arthur falou, que transforma-se em trabalhadores, assim como nós, e passamos a cuidar daqueles que chegam, porque nós conhecemos o processo, nós passamos pelo processo, nós sentimos aquela dor. Então, é um motivo de gratidão imensa a Deus, hoje, estarmos no contexto como é a doutrina espírita, que nos impulsiona para tratar dessas almas, especialmente as nossas almas. Eu queria agradecer imensamente a cada um de vocês e queria que você, Letícia, começasse com as considerações finais, porque nossa hora foi chegada. Agradeço a você, Oliveira, por ter me dado a oportunidade de estar aqui novamente. Agradeço ao nosso grupo, que está nos apoiando pelos bastidores. Agradeço a todo mundo que
que está nos assistindo e contribuindo nos comentários, e ao Seridó Espírita e à TV7. Ana Lu? Quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram do início ao fim. É muito importante cada um de vocês. Quero agradecer mais uma vez a Oliveira, né, que está sempre nos auxiliando e nos dando essa oportunidade incrível. Agradecer à TV7 e ao Seridó Espírita. Arthur? Eu gostaria de parabenizar você, Oliveira, e as meninas pelas excelentes colocações, e agradecer à TV7, ao canal Seridó Espírita e ao Facebook do Obreiros, que está fazendo a transmissão. Agradecer a todos que estão envolvidos por trás do nosso grupo, está todo envolvido por trás. Agradecer a todos vocês que nos assistiram e que participaram com os comentários. E é isso. Tá certo. Eu que agradeço a vocês pela paciência, né, por me aguentarem. É tão bom, né? Maravilhoso estar com vocês, né? Porque são mentes novas, né? Somos mentes novas que criamos debates maravilhosos em torno desses assuntos. Tudo com o intuito único de levar esclarecimento e dividir o que já aprendemos com os outros. Isso é maravilhoso. Eu não tenho como agradecer a TV7, o canal Seridó, por todo o apoio que dá à nossa instituição, a Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna, certo? E vou vender meu peixe, né? Quinta-feira, nós vamos iniciar uma semana de palestras, mas não são palestras comuns, são palestras do aniversário da nossa instituição. A nossa instituição foi fundada em 94, são 26º aniversário. Na realidade, lá no espaço em que estamos, é o 24º. 2 anos é uma casinha alugada. Então, é uma alegria imensa. Ainda temos fundadores junto de nós, né? Nós temos ainda fundadores que estão conosco. É um motivo de muita felicidade. E quinta-feira nós vamos trazer para vocês, presentear vocês com Igor Mateus. Igor Mateus vem abrir as nossas palestras de aniversário, quinta-feira, às 20 horas, e nós vamos ter como momento musical o Wesley Gama, né? Wesley Gama. Nós vamos ter na sexta-feira, aí na sexta-feira será às 17 horas, que foi o horário que ele pôde reservar para nós, Carlinhos Conceição, na Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna, gente. Carlinhos Conceição vai estar conosco às 17 horas, na quinta-feira, na sexta-feira, dia 9/10, trazendo as suas canções, as suas reflexões em torno do livro Memórias de um Suicida. Então, venham participar conosco. Nós teremos no sábado um tema maravilhoso, que nós vamos falar da Casa Espírita como posto de emergência e hospital de almas, certo? Que será realizado por um jovem, né? Zeca Oliveira, o nome dele. Então, vai ser, que o povo chama Zeca Oliveira. Então, será às 20 horas. E nós teremos como atração musical nosso querido Wesley dividindo conosco. Nós teremos isso no sábado. E no domingo, às 17 horas, nós teremos Frederico Menezes, que todos nós conhecemos. E eu vou trazer uma notícia de mão aqui para todos. Frederico Menezes já reservou as datas da nossa Caravana Fraterna 2021. E nós vamos realizar a Caravana Fraterna em 2021 em janeiro 23 e 24, certo? Mas já está reservada com o Frederico a nossa caravana. Esse ano nós realizamos virtual. O ano que vem, com certeza, vamos realizar no presencial, não tenho dúvida. Até lá nós já conseguimos tudo. Então, nós teremos Frederico Menezes às 17 horas, encerrando
a nossa semana de festas, vamos dizer assim, de banquete espiritual, Hernando Cordel, ao vivo, conosco na Associação Espírita Dentro da Vida Eterna. Ele vem para nos trazer, além das suas canções, trazer o coração de Lourenço, porque éramos amigos em comum. Éramos amigos em comum. E ele tem um amor, e ele estava pronto para que ele viesse no presencial para a associação. Infelizmente, o retorno de Lourenço não permitiu. Mas ele vai estar conosco, trazendo esse presente para nós de aniversário. Após a palestra de Fred, nós vamos ter um momento musical com Nando Cordel. Então, não temos como agradecer a vocês que nos assistem. Espero que vocês divulguem essa semana maravilhosa, nós do grupo, aos nossos amigos, para que a gente possa trazer o máximo de pessoas para receber esse esclarecimento dessas mentes que tão bem nos faz, como o Igor, como o Fred, como o Carlinhos, o próprio Nando, com suas canções. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado, Seridó Espírito. Inscrevam-se no canal, quem não é ainda. Muito obrigado, TB7, e que Jesus ilumine o coração de cada um. E para vocês, jovem, não é o abacaxi nem nada, aqui é o coração, viu? Cheiro para vocês. Obrigado.